cooperativismo sempre teve uma missão: estender a mão e fazer juntos. Que não é possível fazermos sozinhos. O Estado de Goiás, nesse momento, precisa do cooperativismo. Então, é hora de darmos as mãos novamente. E ajudar o nosso Estado a superar essa crise, que foi gerada pela pandemia Covid-19. Não vamos ficar de braços cruzados. Nós sabemos nossa responsabilidade, honramos sempre o princípio do cooperativismo, que é o apoio e o respeito à comunidade. Por isso, pedimos a sua contribuição para a campanha do Dia C. Combatendo o vírus. Cuidando das pessoas, sempre. Vamos criar uma grande rede de cooperação. Protegendo as pessoas e nossas comunidades. E transformar o nosso estado em uma grande cooperativa. Nosso canal Goiás Coop Live do Sistema OCB Goiás aqui no YouTube. Eu sou o Hernani, gerente de operações do Sescop Goiás, e de início peço àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal para que se inscrevam. Através da inscrição é possível interagir no chat deste webinar e ao final participar do sorteio de 2 kits do dia C. Bom, o nosso webinar de hoje ele tem como tema o novo papel da gestão de pessoas e equipes para o Líder 4.0. Se você ainda não sabe o que é liderança 4.0, vamos aprender nos próximos minutos, mas eu deixo aqui um pequeno spoiler para vocês. A liderança 4.0 é o futuro da liderança das organizações. Para falar desse tema, temos conosco a palestrante Cíndia Bressan, que é mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de Brasília, possui graduação e licenciatura em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, é mentora e coaching de executivos, consultora, docente e coordenadora de MBA, além de ter vivência em empresas nacionais e multinacionais na área de desenvolvimento comportamental de líderes, sistemas de RH, comunicação e estratégias organizacionais. Cíntia, boa tarde. Boa tarde, eu quero agradecer primeiramente a grande oportunidade de estar aqui junto ao Sescop, representando o IPOG e também junto com essa banca tão linda e podendo falar um pouco do que eu trabalho há tantos anos, com tanto paixão, com tanto carinho, que é a área de gestão de pessoas. Obrigado, Cíndia. Para enriquecer o tema de hoje, temos 2 debatedores que também são especialistas de peso. Está conosco a Letícia Rosa, que é executiva de recursos humanos da empresa de consultoria Tutor, que é focada no desenvolvimento humano e organizacional. A Letícia é graduada em gestão empresarial com ênfase em marketing pela FATEC, possui MBA em gestão de pessoas pela GV, é especialista em gestão de comportamentos pela metodologia DISC e é facilitadora em processos de humanização, com atuação focada no desenvolvimento da cultura organizacional, aplicando a filosofia de gestão do líder Márcio Fernandes, que é o fundador da Tutor. Oi, Letícia. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. Eu agradeço o convite e espero que seja um tempo de muita qualidade e muito produtivo para a gente compartilhar conhecimento junto. Vai ser um tempo bastante enriquecedor, Letícia. E o nosso outro debatedor é Mauri Pimentel. O Mauri é mestre em administração pela EBAP-FGV, possui MBA em finanças, investimento e banking pela PUC Rio Grande do Sul,
É especialista em gestão empresarial em cooperativas, especialista em finanças e gestão empresarial de cooperativas, consultor e instrutor em estratégia, planejamento, OQS, governança e desenvolvimento de cooperativas, CEO da empresa de consultoria e instrutoria Sapiens, diretor financeiro do Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo, IBCOP, diretor de relacionamento com o cooperado do Cicobi Logicred, além de consultor da Comissão Especial de Direito Cooperativo da OAB Rio de Janeiro. Bem-vindo, Mauri. Tudo bem, pessoal? Que bom, mais uma vez aqui, junto com o Sescop Goiás, né? É uma casa que a gente tem muito prazer em voltar sempre. Dessa vez representando aqui o Cicobi Logicred, para fazer parte dessa banca super qualificada, né? Então, assim, tanto a palestrante, professora Cíndia, que eu conheci agora há pouco tempo, extremamente qualificada para tratar do tema, eu tenho certeza que vamos ter muitas informações importantes aqui, e tá junto também com a Letícia, que eu conheci tem pouco tempo também, mas pelo peso do currículo, já começo a achar que eu estou pequenininho aqui, né? Pelo peso do currículo das duas, já começo a achar que estou pequenininho. Espero poder contribuir positivamente, fazer um trabalho bacana durante a live aqui, debatendo aí o tema da liderança 4.0. Muito obrigado pela oportunidade de participação, pessoal. Obrigado, Mauri. Vai ser, sim, uma tarde bastante enriquecedora para nós. Bom, feitas as devidas apresentações, passo agora a palavra para a palestrante Cíndia Bressan. Mais uma vez, então, muito obrigada, e eu tenho certeza que nós vamos passar momentos muito frutíferos aqui, com uma banca tão qualificada, mas principalmente com você, que está aí nos ouvindo e está fazendo várias reflexões. E esse é o nosso momento aqui, de refletirmos sobre o que é a gestão de pessoas hoje. Nós vivemos um momento atípico mundialmente, uma pandemia que faz com que cada profissional, cada gestor e cada empresa se reinvente. E tudo isso faz com que a gente cresça, aprenda e busque se qualificar cada vez mais. Esse é o perfil do profissional e é isso que nós vamos estar debatendo a partir de agora. Eu preparei uma breve apresentação para vocês. Vocês conseguem ver a apresentação? Alguém pode me dar um feedback? Ainda não, professora. Não? Então vamos aqui novamente. E agora? Agora sim. Que bom. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Eu peço licença, inicialmente, para entrar na casa de vocês, no trabalho de vocês, onde quer que vocês estejam aqui conosco, nessa troca de conhecimentos. Tem uma frase muito importante, atribuída, né, a vários autores, que fala que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. E o nosso grande objetivo aqui é trazer reflexões sobre carreira, gestão de equipes, o que é ser líder hoje e como é que a gente pode, sobretudo, gerir pessoas, que vai muito além do RH. Essa ideia de que gestão de pessoas é lá com RH já ficou bem antes dos anos 2000. Mas muitas empresas ainda não se atentaram para isso. E, às vezes, o seu papel na sua empresa hoje é mudar essa mentalidade, esse mindset. Isso é um pouco do que nós vamos trabalhar aqui nos próximos 20, 30 minutos por aí, e depois eu quero convidar você a fazer a sua pergunta. Então, já pode colocar aí no chat uma pergunta que você tem interesse em como nós podemos te ajudar na prática com todo esse conhecimento que a gente veio trazer aqui. Na verdade, com essas informações que a gente vai passar. Quero aproveitar para divulgar para vocês algumas literaturas que eu venho escrevendo há alguns anos, um livro sobre gestão de pessoas em 2017, e o último livro é esse Liderança com Base nas Soft Skills, que eu organizei em 2019, que vai trabalhar um pouco do que nós estamos falando aqui nessa apresentação. E para chegarmos no líder 4.0, como o Hernani comentou com vocês no início da minha apresentação, é preciso entender que mundo vivemos hoje. E já de algum tempo, desde o início dos anos 2000, falamos no mundo VUCA, que é, na verdade, uma simbologia das palavras
volátil, incerto, complexo e ambíguo. Características de um mundo que vem mudando muito com a tecnologia nas últimas décadas, mas que a gente percebe tão presente nessa pandemia. Você concorda? Inclusive, ultimamente, a literatura que eu tenho lido e ouvido, porque em vários podcasts, né, tem aumentado muito a produção de conteúdo na pandemia, é que a gente está saindo até do VUCA para uma outra terminologia que eles já estão chamando de VIS, que é volátil, integrado e sistêmico, que tem tudo a ver também. Mas vamos ficar no VUCA aqui por enquanto, que é o mais conhecido. Então, nós estamos hoje vivendo um momento, e a pandemia acentuou isso, aonde as mudanças são uma constante. É uma volatilidade. Uma hora, aqui mesmo, em Goiás, por exemplo, uma hora abre o comércio, outra hora fecha o comércio, uma hora nós podemos fazer isso, outra hora não podemos fazer aquilo. E essa é uma volatilidade que existe em todos os ramos, e não é só devido à pandemia. A gente já vivia isso antes da pandemia. Talvez ela só tenha intensificado essa situação. Uma situação que, é claro, por ser de tantas mudanças, traz também muitas incertezas. Porque a primeira pergunta que nós ouvimos dos líderes, quando eu vou orientar uma mentoria de carreira, fazer uma consultoria numa empresa, ou recebo os meus alunos, há mais de 20 anos, eu sou professora na graduação e na pós, tudo bem. Então, Cíndia, se eu mudar, vai dar certo. Porque o negócio é mudar? Não. Mudar não necessariamente significa que vai dar certo. Não mudar tem 99,9% de chance de dar errado. Mas mudar também não significa que vai dar certo. A cada vez mais, os professores e também os consultores na área de planejamento estratégico estão tendo um grande desafio. Porque se antes eles poderiam pensar num planejamento estratégico para 3, 5, 10, 20 anos ou mais, eu trabalhei em empresas japonesas onde se pensava estratégia e planejamento estratégico para décadas. Hoje, com essa incerteza e volatilidade, está se questionando, inclusive, o objetivo de uma estratégia de longo prazo. Uma vez que ela não perdura, uma vez que vislumbrar um horizonte de médio e longo prazo tem se tornado cada vez mais desafiador. Então, este mundo VUCA, ele é desafiador em todas as áreas, para todos os segmentos, para todos os gestores. E aqui, quando eu falar gestor de pessoas, eu estou falando de todos que querem gerir pessoas. Não importa se no marketing, no comercial, na indústria, se você é daquele pequeno varejo, se você é daquela pequena cooperativa, se você tem aquele pequeno negócio agrário, não importa. Todos, hoje, têm a responsabilidade de gerir pessoas. E também, este pode ser o seu grande diferencial, especialmente no mundo VUCA, porque ele é complexo. O que nós estamos querendo dizer com complexo? Quando eu altero uma variável, essa variável pode alterar todo o sistema. O mundo complexo é um mundo onde eu mexo um peão aqui no jogo, num tabuleiro de xadrez, muda todo o tabuleiro. Então, nós vivemos isso. Às vezes, uma empresa, na hora de se organizar, pensa, não, vamos mudar só essa pessoa aqui de lugar. E essa pessoa, mudando de lugar, promove uma mudança na empresa inteira. Então, esses são alguns dos desafios que nós vivemos cotidianamente para gerir pessoas, para o mundo organizacional, para o mundo do cooperativismo. E é ambíguo. Por que é ambíguo? Porque em todas as mudanças, eu tenho alguém que ganha e alguém que perde. Muitos negócios sofreram com a pandemia, sem dúvida alguma, mas eu também conheço muitos negócios que cresceram com a pandemia. Eu conheço pessoas que se reinventaram, começaram a produzir máscaras caseiras, inclusive, e fizeram disso um excelente negócio. Eu conheço pessoas que começaram a produzir comidas para delivery e fizeram disso um grande negócio. Então, em toda situação, eu tenho pessoas que ganham, pessoas que perdem. A questão é de que lado eu estou. Como eu me reinventei? Qual foi a velocidade com a qual eu fiz isso, fazendo uma leitura do ambiente e me posicionando e às vezes até ousando para eu sair à frente e conseguir o que eu esperava.
E aí, nesse sentido, gestão de pessoas, eu gosto muito de usar a terminologia do professor Joel Dutra, que é um professor lá da FIA, da USP, e ele fala que gerir pessoas é um conjunto de políticas e práticas que permitem conciliar as expectativas da empresa com as expectativas das pessoas, para que elas possam ser realizadas ao longo do tempo. Hoje, um dos grandes desafios de gerir pessoas é reter pessoas. Contratar talentos para as empresas é também um desafio, mas reter esses talentos tem ficado cada vez e cada dia mais desafiador. Reter uma pessoa talentosa é oferecer para ela todas as práticas, desde remuneração, reconhecimento, um bom ambiente de trabalho, possibilidade de estudo, de crescimento, de autonomia e várias outras coisas. Então, por isso, para atender essas expectativas desses indivíduos, se faz muito importante saber gerir pessoas em todas as áreas. Deixa de ser uma responsabilidade ou deixa de ser um compromisso apenas da área clássica de recursos humanos, que em muitas empresas também se chama gestão de pessoas. E aí, às vezes, nós temos uma confusão, né? Porque fala, não, é da área de gestão de pessoas. E hoje, muitos autores, inclusive, colocam uma diferença, que gestão das pessoas é feito por todos os gestores. E gestão de pessoas é feita pelo RH. Mas é claro que só essa diferença de um de para um das não é suficiente para toda a multiplicidade na conciliação dessas expectativas. A empresa precisa atingir as suas metas, seus KPIs, ela precisa entregar o que ela se comprometeu para a sociedade, oferecer uma ótima experiência para os seus clientes, para que de fato possa fidelizá-los e eles continuem, ao mesmo tempo em que os seus colaboradores precisam se sentir parte daquela empresa, ter os seus valores também realizados e, ao mesmo tempo, compartilhados pelos valores daquela empresa. Se eu puder dar uma dica para você que está me ouvindo hoje, o grande diferencial de reter talentos se dá pelo fit cultural, ou match de culturas, entre os valores dos indivíduos e os valores das empresas. A cada dia que passa, as pessoas estão trabalhando mais para desenvolver ou desempenhar os seus propósitos de vida. E elas vão querer ficar nas empresas que tenham culturas que possam ajudá-las na realização desses propósitos. É claro que para muitos negócios, isso ainda é uma realidade de médio e longo prazo. Mas para os negócios que vão ter futuro no mundo VUCA, isso precisa ser cada vez mais de curto prazo. Então, como chegamos, e aí o Hernani falou no Líder 4.0, vamos entender o mundo 4.0, porque ele não é só para o líder, ele é para o RH, para a gestão de pessoas, ele é para o management, para a gestão, ele é para a indústria 4.0, e aqui eu trouxe como é que foi esse passo a passo do 1.0 até o 4.0. Nós falamos que o 1.0 é quando se criou a fábrica. Até então, nós tínhamos a produção artesanal. Então, quando a fábrica veio, e aí nós tivemos a Revolução Industrial, que essas datas que aqui estão, elas são referenciadas no exterior, na Europa principalmente, ou nos Estados Unidos da América, e nós temos um delay, né? Nós temos um atraso para chegar no Brasil. Mas o 1.0, quando a gente fala em revolução, vem com o advento da criação de um método fabril de produção, de uma produção em massa, de uma produção automatizada, vamos assim, que saiu da mão dos artesãos e passou a trabalhar de um método padronizado. Nesse momento, eu já tenho um RH. Eu tenho um RH que precisa controlar a mão de obra, contabilizar pagamentos e custos. Lá na época de Taylor, quem fez administração aí vai lembrar, eu já tenho que saber quem veio trabalhar, trabalhou mais, trabalhou menos, esteve presente a carga horária todinha ou não, eu preciso remunerar baseado nisso. Então, eu tenho os primórdios do que a gente chama de administração de pessoas, ou também denominado departamento pessoal. A segunda revolução que veio dentro do ambiente corporativo, aproximadamente 100 anos após, foi um advento da energia elétrica. Com a possibilidade da eletricidade, a produção passou a ser em massa.
Antes eu tinha produção a carvão. Agora, com a eletricidade, isso cresceu a minha possibilidade de produzir. Então, eu tenho com isso um aumento da minha produção. Com isso, eu vou contratar mais pessoas, eu vou precisar produzir para mais pessoas, e isso faz com que eu amplie a minha área de atuação em gestão de pessoas também. E aí surge o que a gente pode dizer que é um RH embrionário, onde a gente tem toda a parte de documentações trabalhistas, relações sindicais, sindicatos muito fortes nessa época, né? E os primeiros treinamentos da qualidade. Quando a gente fala em círculos de qualidade, qualidade total, 5S, nós estamos remontando a essa época. Passaram-se aí 100 anos aproximadamente e nós chegamos na terceira revolução. A terceira revolução vem do computador, de nós criarmos a produção automatizada de forma elétrica. Trazemos os computadores para dentro da produção. Inicialmente, computadores enormes, que ocupavam salas. Poucas indústrias poderiam tê-lo. Hoje não, hoje eles são comuns até nas nossas casas. Estamos, inclusive, de frente de um para esse nosso momento aqui de troca. Mas quando esse computador chegou nas organizações e essa possibilidade de automatizar, isso também foi um ganho muito grande. E aí nós passamos, no que tange a gestão de pessoas, para avaliar a performance do indivíduo, saímos de um RH ou agregamos a um RH uma área de gestão de pessoas, com treinamentos mais comportamentais, mais voltados para soft skills, a parte de compliance e ética, criou uma grande necessidade, então ela está hoje em grande evidência. Nós trabalhamos reter e desenvolver talentos. A grande maioria das empresas hoje está aqui. Muitas empresas que eu atuo, que eu trabalho, que eu tenho alunos, estão exatamente neste momento, fazendo a migração do 3 para o 4, vislumbrando o 4.0. E o que é o 4.0? É o momento que a gente vive da inteligência artificial, do Big Data, que é esse grande volume de dados que nós geramos o tempo inteiro com os localizadores do nosso celular, quando passamos cartão de crédito, pelas pesquisas que fazemos pela internet, o tempo inteiro, sites que acessamos e etc., estamos gerando um grande volume de dados. As câmeras que estão nos filmando o tempo inteiro nos lugares. Então, esses dados podem ser filtrados, analisados, programas estatísticos trabalham isso e podem fornecer informações muito detalhadas, muito acuradas sobre o nosso perfil de consumo, sobre quem somos. Então, essa inteligência artificial, a análise desses dados, a robótica e muito mais que a gente tem visto por aí, faz com que tenhamos na área de gestão de pessoas uma migração de uma gestão de pessoas para o BP, que é o famoso Business Partner. Entendemos, então, que do 3.0 para o 4.0, a gestão das pessoas sai do RH e vai para os líderes, vai para os gestores das áreas, vai para os coordenadores, superintendentes, supervisores, gerentes, e eles precisam de um parceiro que domine as estratégias de RH, os procedimentos de RH, as ferramentas de RH, para dar-lhes suporte nesta gestão. E assim surge um parceiro de negócios chamado Business Partner, onde ele faz tudo do GP, do RH, não da execução, mas de dar suporte às áreas com essas ferramentas, tendo uma visão sistêmica e estratégica do negócio. Então, cada vez mais, a área de gestão de pessoas vai andar grudadinha, coladinha com todas as áreas das empresas, oferecendo suporte a todos os gestores. Por isso, quando a gente fala em ligar liderança e gestão de pessoas, não poderia haver casamento mais feliz. Porque é tudo o que nós vamos vivenciar para o sucesso das empresas, para o sucesso das cooperativas, para o sucesso dos relacionamentos, para a satisfação das pessoas daqui para frente. Pessoas cada vez mais críticas, questionadoras, reflexivas e exigentes precisam cada vez mais de líderes que consigam atender isso, dentro de um contexto que precisa dar resultados, que precisa entregar algo para o mundo e para o mercado. Então, combinar todas essas variáveis é um delicioso desafio
E nós precisamos de várias mãos, de vários conhecimentos, de multidisciplinaridade para conseguirmos dar conta disso. É uma mudança de modelo mental. Então, nós temos uma mudança de mindset, um novo modelo mental para gerir pessoas, uma nova forma de ser líder. Deixa de ser gestor apenas porque tem um cargo ou um conjunto de atividades, autonomias e responsabilidades por números e metas relacionadas à sua área. E ele passa também a ter responsabilidades sobre as pessoas, sobre reter pessoas, sobre desenvolver pessoas, sobre possibilitar que as pessoas se desenvolvam, cresçam e, inclusive, que elas lhes ajudem a cada um dos gestores a trazerem resultados para a empresa. Eu costumo dizer que um bom líder, ele não precisa saber fazer o operacional. Inclusive, é um grande problema. Eu chego em muitas empresas cujo grande desafio é fazer com que o gestor saia do operacional e comece a fazer o estratégico. E ele vai conseguir fazer isso cada vez melhor, ser estratégico, se ele confia na sua equipe. E para confiar na sua equipe, ele tem que ser um verdadeiro líder e não um chefe. E ser um verdadeiro líder é delegar. E para delegar eu preciso confiar. Eu preciso estabelecer um relacionamento de fato agregador. E para isso, eu tenho que ter um locus de controle interno. O que é ter o locus de controle interno? Eu adoro a Mafalda, porque tem uma tirinha de final de ano dela, que ela está conversando com esse amiguinho que tem um locus de controle externo, ou seja, tudo ele se vitimiza, põe a culpa no outro, ele foca no problema, ele pergunta por que, ó vida, ó azar, por que acontece com ele, e ele foca no fracasso. E ele pergunta para ela, olha, as pessoas esperam que o ano que vem seja melhor. E aí ela vira para ele, com o locus interno dela e todo o estilo Mafalda de ser, e fala, eu aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Porque somos nós que temos a responsabilidade de mudar o nosso modelo mental. De frente a uma situação que não saiu conforme nós esperávamos, focar na solução, não no problema. Perguntar, bom, como eu não vi isso antes? Eu poderia ter prestado mais atenção. Ok, então o que eu aprendi com isso? Qual é a sua principal forma de agir? No seu dia a dia, você foca no interno, você assume ônus e bônus das suas escolhas, ou você foca no externo? Quando deu certo, fui eu. Opa, sou o cross. Quando deu errado, foi o outro. Aí o outro é o chefe, é o computador, é o trânsito, é a lei de Murphy, agora é a pandemia, né? Agora é o Covid, e assim vai. Então, presta bastante atenção no seu dia a dia, porque nós estamos falando de um novo movimento onde a responsabilidade de gerir pessoas é compartilhada e o grande papel do líder é engajar equipes. E para engajar equipes, ele vai precisar de um aparato de conhecimentos e de soft skills, como nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que é engajamento? Porque hoje não se fala mais em motivar pessoas. Até porque nós sabemos que motivação é intrínseca. Ninguém motiva ninguém. Assim como ninguém muda ninguém. O que nós podemos fazer é influenciar, é inspirar. Mas a motivação ou o indivíduo quer ou só Deus na causa, como diz o ditado. Engajar é uma medida de percepção individual relacionada ao bem-estar, eficácia, ou seja, entrega de resultado, e energia que cada pessoa deposita na relação dela com o trabalho. Então, quando eu falo fulano está engajado, significa que ele entrega resultado, coloca uma energia no trabalho dele para se sentir realizado e sente-se bem naquele trabalho. Ele gosta, ele ajuda as pessoas, ele é cooperativo, ele gosta de estar lá, ele deve estar sentindo super falta por estar em home office, ele entende as necessidades da empresa quando ele tem que fazer algo a mais. Tem um conjunto de autores que coloca que ele é um estado mental positivo, de realização relacionado ao trabalho, que se caracteriza, então, por 3 variáveis. Eu quero pedir agora que você, que está aí nos acompanhando, pegue um papel, uma caneta, mentalmente, se autoavalie agora, não precisa contar para ninguém, o seu nível de 0 a 10 em relação a esses 3 variáveis no seu trabalho hoje. Vigor, dedicação e absorção. Eu vou explicar o que significa cada uma e você pensa e se dá uma nota de 0 a 10 no quanto você se sente hoje em relação ao seu trabalho.
O conjunto dessas vai dizer o seu engajamento. É claro que isso daqui é só uma experiência. Existem muitas pesquisas muito relevantes e muito significativas para medir engajamento. Mas essa experiência já pode ser muito significativa. Vigor. A sua energia mental. O quanto você é capaz de se esforçar e de persistir para realizar os seus trabalhos no dia a dia. Dá uma nota. Dedicação. O seu alto grau de envolvimento com a atividade. Experimentando prazer, inspiração, entusiasmo e significado. O quando você faz aquilo ali, vê que ela tem um significado e ele te inspira e te dá cada vez mais prazer. E a última, absorção. O quanto, quando você está trabalhando, você mergulha no trabalho. É o que muitos em psicologia positiva chamam de flow. O tempo passa e você não percebe do tanto que você estava mergulhado fazendo aquele trabalho. Ele te dá um prazer incrível, ainda que ele te esgote fisicamente. Quando ele termina, você fala, nossa, eu tô mega cansado, mas eu tô tão feliz. Eu nem vi o tempo passar. Agora que eu vi, eu tô cansado. Mas durante esse tempo eu nem percebi. Quando a gente entra em flow, esse é um termo muito utilizado na psicologia positiva, a gente consegue fazer os melhores trabalhos e tem o nosso engajamento e as realizações pessoais que a gente precisa para ser feliz. Uma pesquisa da Você SA, que saiu agora, em julho, fala que as principais dificuldades dos líderes, né, das equipes, das empresas no home office, 61% é manter a motivação das equipes. Ou seja, de alguma forma, as pessoas manterem-se engajadas nas suas atividades. Manterem-se com essas 3 variáveis presentes para a entrega dos trabalhos. Então, isso é um grande desafio. Olha, 8,8 milhões de pessoas estão em home office, gente. Então, imagina como é que é isso para as empresas, como é que é isso para os gestores. Imagina como vai ser isso, porque tem empresas que já estão falando que elas não vão voltar inteiramente do home office. Por N razões. Algumas por questão de espaço físico versus saúde e segurança. Outros porque perceberam que o home office é uma boa estratégia de redução de custo. Algumas pessoas gostaram do home office. Então, tudo isso são variáveis que os gestores, que os RHs, que as empresas, de uma maneira geral, vão ter que lidar na gestão das suas equipes, para serem verdadeiros líderes. Se antes liderança era basicamente no presencial, agora ser líder é ser líder no presencial e no remoto. E os líderes vão ter que reaprender e que ampliar sua forma de ser líder. E é um bom aprendizado. Eu acho que vai dar super certo, inclusive. Bom, para isso, o que eles precisam saber e desenvolver? Soft skills. Soft skills nada mais são do que habilidades comportamentais. São habilidades de desenvolvimento. Vamos entender um pouquinho o que são? Habilidades interpessoais complexas, aprendidas socialmente, até porque nós somos seres sociais, que nos fizemos humanos socialmente, e por isso o home office é um desafio, porque é um desafio você ficar, às vezes, muito sozinho, muito isolado, e os meios de comunicação, eles não são 100% eficazes para manter a interação, mas isso é conversa para uma outra live que a gente pode fazer. Habilidades aprendidas socialmente, com esforço pessoal, abertura e flexibilidade, ou seja, a pessoa precisa querer desenvolver suas soft skills. Se transformam constantemente, exigindo aperfeiçoamento e percepção às mudanças do mundo e também aos seus propósitos pessoais. Há 5, 8, 10 anos atrás, a soft skill do momento chamava-se resiliência. Todo mundo tinha que ser resiliente, saber lidar com pressão e se manter motivado. Hoje ainda é necessário? Sim. Mas basta ser resiliente? Não. Não basta ser resiliente. Hoje, saber ser humano, lidar com os desafios, por exemplo, de ser um líder que tem colaboradores no home office e compartilham a casa com crianças, com idosos, com pets. E todos os desafios que envolvem isso é também ser líder. E ele tem que aprender a lidar com isso. Então, tudo isso muda as soft skills necessárias. Então, são competências comportamentais ou pessoais. E para a gente fechar
E aí eu já espero a pergunta de vocês, coloca aí no chat, já vai imaginando como é que esse tema pode te ajudar no seu dia a dia, coloca a sua pergunta aí. Em 2018, o relatório do Fórum Econômico Mundial coloca 10 soft skills, ou 10 competências importantíssimas para o profissional do futuro, que são resolução de problemas complexos, pensamento criativo, pensamento crítico, que é a reflexão crítica, criatividade, gestão de pessoas, olha aí, quem entende de gestão de pessoas vai sair na frente hoje e cada dia mais. Coordenação de equipes, inteligência ou equilíbrio emocional, tomada de decisão e julgamento, orientação para servir, e aí o cooperativismo sai muito na frente, negociação e flexibilidade cognitiva, capacidade de adaptabilidade. Isso quem tem na pandemia soube se reinventar e saiu muito na frente. O livro que nós escrevemos em 2019 tem grande parte dessas competências. É o livro Soft Skills de Liderança, tá bom? Depois eu vou deixar meus contatos aqui, mas ele está à venda pela Amazon também, e aí vocês podem também ter contato lá. Eu vou deixar os meus contatos aqui também. Lá a gente já falava também de resolução de conflitos, da comunicação assertiva, da gestão da diversidade. Esse é um tema que está gerando uma polêmica pelo Dia dos Pais, mas ele é um tema que ele vai ser cada vez mais presente nas empresas. A gente vai trabalhar com pessoas cada vez mais diferentes, e o home office vai possibilitar isso. Outro dia, eu vi uma vaga que era para você trabalhar, se não me engano, era na FedEx ou era no Facebook, lá da Califórnia. Mas você podia trabalhar do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Então, o home office, sendo uma realidade como já era para algumas empresas, mas está se tornando para a grande maioria, vai possibilitar que você seja um colaborador do mundo inteiro. E isso é uma nova mentalidade. Então, atitude positiva, a gente hoje vem falando muito, eu tenho dado muitas palestras, cursos, workshops sobre liderança positiva. Então, esse é um tema importante para você pensar, líder. Como é que eu sou um líder que tem uma atitude positiva? Que eu ajudo as pessoas a verem o copo meio cheio e não meio vazio, né? Essas são algumas das soft skills que vão ser privilegiadas para os profissionais do mercado daqui para frente. Aí eu vou colocar mais uma reflexão para você, concluindo aqui a minha fala, que é: quais delas você domina? Quais delas você precisa desenvolver? Como? Qual é o plano de ação que você está desenvolvendo, que você já pensou para desenvolvê-las? Porque mais importante do que saber o que é procurar o como. Não adianta eu saber que eu preciso se eu não buscar uma forma de desenvolver. Eu tenho falado muito isso em todas as apresentações que eu tenho feito após a pandemia, que a marca de uma empresa e de uma cooperativa será totalmente afetada pela forma como seus líderes tomam decisões e fazem a gestão de pessoas em momentos de crise como o que estamos vivendo. É um momento de acolher, de reter e incentivar pessoas. As pessoas levarão as empresas e estados para fora dessa crise. É nisso que eu acredito. Eu espero que seja isso que você, que veio para esse momento de troca sobre gestão de pessoas, acredita também, e sigamos juntos nessa trilha. E estudando um pouquinho, eu vi essa frase, né, de uma cooperativa lá do Paraná, da gente Peter, né, que ela fala que cooperativismo necessita de uma boa equipe de trabalho, com espírito de união e harmonia para trilhar o caminho, não menosprezando a história, o ontem. A união é um começo. Manter-se unido é o progresso. Trabalhar juntos é o sucesso. E eu gostei muito. Eu acho que essa frase, ela fecha com chave de ouro tudo que eu tentei trazer para vocês aqui. Espero que tenham conseguido. Me digam agora. Vamos para o nosso bate-papo para vocês, tá bom? Esses são os nossos contatos. Vocês me encontram pelo IPOG, me encontram pelo Instituto Bressan, nas redes sociais também. Se bateram foto, podem postar, podem marcar. Eu sempre estou dando dicas também de carreira. Vou estar com muitos de vocês no MBA do IPOG também, sobre gestão de pessoas e lideranças. Vai ser um prazer estar construindo com vocês um caminho sobre gestão de pessoas, liderança, cooperativismo, porque eles têm tudo a ver. Eu costumo dizer que não dá para fazer gestão de pessoas
Não, sem ser líder, não dá para ser líder sem gerir pessoas, e tudo isso está dentro do cooperativismo. Faz sentido? Hernande, você está aí? Faz sentido sim, professora Cíndia, uma bela apresentação, bastante conhecimento, uma síntese de tudo aquilo que nós, gestores, precisamos aprender para que a gente possa conduzir com toda a competência possível os nossos liderados. Anotei alguns pontos bastante relevantes aqui, que é a questão da responsabilidade, né, de todos nós, que todos nós temos em gerir pessoas, os desafios de reter e de gerir os talentos que a gente tem nas nossas empresas, e fiz uma mescla ali de alguns pontos que você foi discorrendo na apresentação, onde eu vou trazer aqui quase que um fitting de propósitos entre os líderes e os liderados. Eu acho que isso é bem bacana, estabelecer as pontes que a gente precisa estabelecer entre pessoas é bem importante. Para não delongar muito aqui, porque o papo é bastante interessante, eu vou passar agora a palavra para a Letícia Rosa. Letícia, tem muita gente que está ansioso para te escutar, tem muitas mensagens no nosso chat, então, Letícia, com você. Que maravilha, obrigada, Hernani. Eu concordo muito com tudo que a Cíndia trouxe para reflexão, e aí eu aproveito para colocar um ponto e uma pergunta que me fizeram, e aí olhando esse histórico da evolução industrial, e a gente vê máquinas cada vez mais inteligentes, né? Eu estava em um treinamento tempo destes, e alguém me perguntou, Letícia, você acha que as máquinas vão substituir as pessoas? E aí, muito dentro desse contexto todo que a Cíndia trouxe, o que eu respondi para essa pessoa foi que a gente vê uma evolução da inteligência artificial cada vez maior, então ela vem cada vez mais assertiva, cada vez mais inteligente, cada vez mais rápida, e aí a gente fica pensando, eu, que sou uma pessoa técnica, não vou mais ter espaço nesse mercado, né? E quando a gente olha o que a Cíndia traz, quem que é esse profissional do futuro, né? É exatamente isso. Então, quando a gente fala de soft skills, de comportamento, de ser estratégico, mas, sobretudo, ser humano, é isso que vai te diferenciar, é isso que vai deixar o profissional do futuro não ser obsoleto, não ser substituído por uma máquina. Então, a nossa capacidade de sentir e de se relacionar é o que vai fazer a gente se diferenciar de uma máquina, porque não existe, até hoje, nenhum indício de que a máquina tem a capacidade de sentir. Então, por isso que eu reforço que, além de ser estratégico, a gente tem que lembrar que nós somos humanos. Então, que nós temos vulnerabilidade, e eu concordo muito com o que a Cíntia trouxe, de que nós não somos chefes, nós estamos numa cadeira de liderança, né? A gente fala muito na Tutor, né? Do líder da nova liderança. Então, esse líder, ele está líder, então ele tem que aproveitar desse momento e aproveitar do conhecimento das pessoas da sua equipe, porque ele não é superior, porque ele está em uma cadeira de hierarquia maior. Então, eu acredito muito nisso, e eu reforço esse ponto de profissional do futuro, e aí nesse contexto de mundo VUCA que a gente está passando, né, com todas essas incertezas, cada vez mais eu acho que a maior habilidade que nós temos como ser humano é aprender a desaprender e a reaprender, porque nós estamos em um mundo em constante mudança, cada vez mais rápido, e se a gente ficar se comparando à máquina ou tentando tirar o espaço da máquina, que vem cada vez mais assertiva, a gente vai ficar doente. Então, eu faço uma reflexão para a gente voltar para a base, voltar para o simples, voltar para o humano, para a relação, para o respeito, cultivar ambientes de confiança, que é assim que a gente vai entregar resultado, né? Durante muito tempo, nós fomos, enquanto líderes, estimulados a entregar somente resultados, só o quê? O quê? Como a Cíntia muito bem colocou. E agora, cada vez mais, a gente se coloca aí a pensar no como, né? Cada vez mais o como tem importância. Então, nós temos, sim, que entregar resultados, mas como nós entregamos esse resultado faz sentido. E é isso que atrai pessoas para estarem com a gente, é isso que nos faz ter alta performance, porque eu quero estar num time com uma liderança que me inspira, em algum lugar que eu atinja meu flow, como a Cíntia trouxe. Então, eu quero estar em um lugar que tenha convergência com o meu propósito de vida. Esses são temas que não se ouvia falar antes, e aí cada vez mais ganham espaço. Então, por isso que eu tenho total alinhamento quando a gente fala de soft skills, de habilidades comportamentais, porque é isso que vai nos garantir como profissional do futuro.
Que ótima contextualização, Letícia. Bastante interessante o que você trouxe. Deixa eu passar a palavra agora para o Mauri, o nosso segundo debatedor aqui da nossa tarde. Mauri, com você. Vamos lá, pessoal. Bom, antes de tudo, professora Cíndia, brilhante apresentação, certamente, e muito didático, né? Muito fácil de entender. Como profissional da área de estratégia, e como você comentou sobre planejamento no meio, né? Eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha para eu poder tentar contextualizar o que você falou. Você falou muito da questão do mundo VUCA, né? E de se hoje está fazendo sentido ou não está fazendo sentido planejar para o médio e longo prazo, né? E aí eu acho que o que a gente tem tratado muito em estratégia, na verdade, é que talvez fique menos importante nesse momento a meta especificamente para médio e longo prazo, mas fica cada vez mais importante o propósito. Aonde eu quero chegar com isso tudo, ou seja, esse negócio todo só existe para quê? Né? Qual é a razão de existência desse empreendimento? Qual é o propósito? Né? A gente discute muito isso no Cicobi, né? O Cicobi tem um propósito muito forte. Então, a gente discute muito isso. E como você disse, né, eu acho que é um reforço importante, eu acho que a lógica darwiniana nunca foi tão presente no mundo que a gente está hoje, né? Porque não sobrevive o mais forte, sobrevive o mais adaptável. Sobrevive aquele que consegue se adaptar às mudanças com mais facilidade, aquele que consegue entender o que está acontecendo em volta e assumir isso como uma realidade, ao invés de brigar com essa realidade, né? Aquilo que a Letícia acabou de falar. Se eu tentar bater na máquina, eu vou ficar doente, cara. Ela vai ser sempre muito mais rápida do que eu, ela será sempre muito mais ágil nos seus cálculos do que eu, ela será sempre muito mais precisa do que eu como ser humano. Na verdade, o que eu tenho que fazer é aquilo que a máquina não é capaz de fazer, que é sentir, né? Ela não é capaz de sentir, ela não é capaz de olhar no olho de alguém e perceber o que está acontecendo ali, que aquela pessoa precisa, às vezes, de ajuda, precisa que eu seja mais do que meramente um mandatário de informações, mas sim alguém que seja capaz de compreender o contexto da situação que ela está vivendo e tentar, como você colocou, incentivá-la e influenciá-la positivamente, né? Pelo que entendi, aí você me corrija se eu estiver errado, Cíndia, eu acho que cada vez mais a liderança ela vai se colocar diante do binômio pessoas e desempenho, né? É preciso você não perder o foco no desempenho, é preciso que as organizações tenham bons resultados, mas esse resultado não pode ser a qualquer preço, esse resultado não pode ser a qualquer custo, esse resultado não pode ser ao preço de fazer milkshake das pessoas dentro das empresas e, enfim, não respeitar a sua individualidade, a sua realidade, suas limitações também, né? As pessoas também têm limitações. E aí eu me reporto ao James Hunter, né? Quando ele fala lá sobre o monge executivo, aquela questão da essência da liderança, onde ele conclui lá o livro que a essência da liderança ou a característica mais importante do líder talvez seja a que a gente menos pensaria, né? Normalmente a gente pensa na capacidade técnica, a gente pensa na habilidade motivacional e tal, e na verdade a característica talvez mais importante de um líder é ser humilde, né? É conseguir perceber limitações, é conseguir perceber circunstâncias, é conseguir perceber que ele não sabe tudo, né? A liderança ela vai ser muitas vezes situacional. Eu estarei líder em algum momento e entregarei essa liderança para outro em outros momentos para que a coisa possa fluir melhor, porque eu não serei capaz de ter todas as habilidades necessárias em todos os momentos necessários. Provavelmente vão ter pessoas mais qualificadas do que eu em outros momentos. Eu agora, recentemente, foi engraçado, foi ontem isso, eu recebi um convite de trabalho para o Sescop no Pará. E assim, o convite já chegou meio fechadão, né? Era para eu desenvolver uma disciplina numa área que eu não domino. Isso é muito comum, né? Acontece muito na vida do consultor, né? Porque as pessoas elas tendem a acreditar que o consultor é aquele cara que sabe tudo, né? Tudo sobre tudo. Então a gente, quando chegou, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o líder lá do Sescop e falei, cara, eu tenho total interesse de fazer o trabalho com vocês porque vocês são um grande parceiro.
mas eu tenho certeza que tem gente melhor do que eu para falar disso. E, inclusive, a gente pode indicar pessoas que podem falar disso com mais qualidade. Dentro das minhas áreas de domínio, eu tenho certeza que eu posso fazer um excelente trabalho, mas em nome do trabalho, da qualidade do trabalho que você está promovendo aí, eu acho que é mais honesto da minha parte indicar alguém que seja melhor do que eu para falar disso. E foi uma baita surpresa para o cara. Ele falou assim, cara, que altruísmo seu. Eu falei, não é altruísmo, na verdade é identificação de capacidades mesmo, é identificação de limitações. Eu não vou saber falar tudo sobre tudo. É importante que a gente tenha essa humildade como figura de representação, como liderança, como formador de opinião, né? Quem atua como professor, como nós, também tem uma participação importante na formação de opinião. É importante que a gente tenha essa humildade para entender isso tudo e volto à lógica darwiniana, né? Se adaptar e se adaptar o tempo todo. Obrigado, Mauri. Excelente também os seus exemplos que foram apresentados aqui para a gente. Eu quero ainda voltar com a Letícia, mas antes de voltar com a Letícia, eu também tenho uma pergunta para te fazer, Cíntia. Eu queria, assim, que você contextualizasse, assim, um pouquinho rapidinho, para a gente não delongar muito o nosso tempo, né, que é bem curto, qual o cuidado que nós, enquanto profissionais, a gente tem que ter no momento que a gente entra no flow, para a gente não adentrar tanto para a gente chegar num burnout. Para que a gente não, assim, tenha o excesso que seja prejudicial. Olha, essa é uma pergunta bem desafiadora, porque cognitivamente falando, uma pessoa que está em flow não chegaria no burnout, porque o burnout, ele parte do pressuposto que existe um mal-estar envolvido no realizar aquela atividade, que existe algum tipo de pressão ou falta de recursos ou um desgaste físico envolvido naquilo ali, que é contrário ao flow. Porque no flow eu tenho justamente um bem-estar. Ele tem um relógio biológico, vamos dizer assim. O flow, ele tem um relógio biológico que ele apita a hora de falar assim, olha, tá ótimo até aqui, mas agora parece que minhas costas doeu. Gente, que horas são? Nossa, não, já deu por hoje. E eu tenho autonomia para dizer, ok, agora eu vou fazer outra coisa, já deu por hoje, que legal, foi maravilhoso, depois eu continuo. E o burnout seria se eu continuasse, vamos dizer assim. Então, deu esse crack, eu falo, não, mas eu não posso, porque eu tenho que entregar e doa quem doer, do jeito que eu estiver, eu preciso ficar. E aí você cruza uma fronteira, vamos dizer assim, do prazer e do bem-estar para uma necessidade de uma entrega que vai além, né? Então, a gente poderia fazer uma só de burnout, porque ele vem se popularizando cada vez mais. O que começou numa área da saúde vem se tornando uma prática cada vez mais presente no cotidiano e as pessoas têm dificuldade, inclusive, de reconhecê-lo. Mas obrigado. Já vou ficar bem atento ali na hora que a minha coluna der um treque ali, eu já vou ficar bem ciente que é onde é o meu limite ali para eu não sair do flow. Bom, Letícia, passo para você novamente a bola. Muito bem. Professora, então aproveitar desse momento aqui é muito bom para a gente dar dicas para as pessoas, né? A gente já falou que as competências comportamentais, os soft skills, são aí competências do profissional do futuro para ele se destacar. Então, se você pudesse falar para a gente quais seriam caminhos ou, na sua visão, como que a gente pode investir e se desenvolver nessas competências comportamentais? Olha, tudo passa pelo investimento de energia. E esse investimento de energia pode vir da leitura de um livro, de um estudo. Hoje tem muito conteúdo gratuito na internet. A pandemia, ela trouxe uma riqueza de conteúdos gratuitos muito grande. Então, quem quer estudar não tem desculpa mais. Então, fazer cursos, ler livros. Eu gosto muito de comunidades de práticas, onde as pessoas combinam, né? Olha, cada um lê um livro e a gente faz uma live dia tal e cada um fala o que aprendeu. Eu poder discutir na minha empresa uma prática nova, de uma forma diferente. Nós vamos fazer tal projeto. Eu posso participar voluntariamente para eu aprender? Então, essas são formas de desenvolver soft skills. E é claro que o ensino formal também não perde, ele vem remodelado. Hoje, nas instituições de ensino superior,
A pós-graduação vem criando um novo formato, trabalhando com as metodologias ativas. Sala de aula invertida, aprendizagem por pares, aprendizagem por problemas, com projetos, e tudo isso contribui para que cada vez mais a gente trabalhe a integração teoria e prática. Os adultos querem sair de uma aula fazendo, aplicando. Eles meio cara crachá, para que serve isso? Como é que eu aplico isso? Onde que eu vou usar isso? E as faculdades têm reconhecido isso e trazido isso para os seus currículos, cada vez mais prático, vivencial. É por aí. Muito bem. Acho que uma outra dica que pode ajudar também, gente, sempre que vocês tiverem oportunidade, concedam feedbacks e peçam feedback, né? O feedback é uma ferramenta muito potente para que a gente consiga se desenvolver, consiga melhorar, consiga desenvolver competências como essa, porque muitas vezes a gente fica com a nossa única visão, achando que vai tudo bem, que você é um destaque, que você atende, supera uma competência, mas quando você fica somente com a sua única visão, você não tem aí a consideração do outro. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, deem esse presente, que é um feedback para os outros, mas também peçam para que vocês se autodesenvolvam. Ai, topíssimo. Ainda bem que ela completou, porque ela fechou com chave de ouro. Adorei. Maravilha. Aqui a gente tá. Aqui o momento hoje é de compartilhar conhecimento. Conhecimento é troca, né? A gente aprende e ensina o tempo todo. É bacana ver como é que as mulheres se ajudam, né, cara? Impressionante isso. Muito Olha, bacana, muito legal. Ele está se sentindo em segundo plano, coitadinho. A gente dá uma chance. O que você precisa, Maurício? Eu fico feliz entre vocês, cara, muito, muito. Adoro trabalhar com mulheres, cara. São muito mais criativas. A gente trava muito fácil. É porque eu acho que a gente é mais humilde, como você falou que é fundamental ser humilde, ser brother. Sobre o que você falou, eu tenho uma dica também. O líder do futuro, ele está líder e ele precisa ser brother. A geração Y, a geração Z e a geração Alpha, que vai entrar no mercado, eles não sabem o que é hierarquia. Eles não sabem se hierarquia é de comer ou de passar no cabelo. E eles não têm a mínima, vamos dizer assim, reconhecimento por isso. Então, para de fato eu ser um líder dessa geração, eu preciso ser um brother, tá? Junto e misturado, fazendo as coisas com eles, compartilhando com eles, aprendendo e trocando junto com eles. Então, o Mauri tem toda a razão quanto ao que ele falou sobre liderança. Pessoal, só para falar aqui um pouquinho de um comentário que nós recebemos no chat, da Tatiane Marques Santeiro Moraes. Excelente sugestão de tema, estamos recebendo muitos atestados com síndrome de burnout. Então, fica aí, Tatiane, uma dica dada pela professora Cíndia, também fica uma dica aí, eu que sou do sistema OCB Goiás, para que a gente já planeje já alguma coisa, se assim for permitido, né, algo sobre o burnout, tá? Então, Mauri, tem mais alguma consideração, alguma pergunta que você queira fazer, ou alguma coisa que você queira contextualizar conosco? Tem sim, cara. Acho que numa parte da fala da Cíndia agora no final, respondendo a Letícia, ela fala sobre como é que as instituições de ensino, isso a gente vê também claramente, eu também sou professor, a gente vê o quanto as instituições de ensino estão absorvendo essa necessidade da aplicação prática das coisas e estão inserindo isso nos conteúdos e deixando isso muito, muito bate-pronto nos conteúdos. E uma preocupação que eu tenho como professor e como embrião de estudioso, né? Eu tento pelo menos estudar bastante, é que a gente percebe que nas gerações Y, Z, Alfa e as próximas, né? Beta, Sigma, Gama, que tem sempre uma letrinha bacana para isso, que essas gerações estão ficando cada vez mais ávidas pelo conteúdo pronto, mastigado, devidamente modelado. E acaba se perdendo um pouco da importância do aprofundamento, a importância do estudo, a importância do entender por que aquilo dá certo, né? Não é só saber que dá certo, né? Fazer daquele jeito dá certo, legal. Eu acabo me tornando meramente um repetidor, né? A gente volta para aquela época lá que a professora Cindy colocou da Revolução Industrial, né? Charlie Chaplin em tempos modernos, onde você entrega para o cara uma ferramenta e ele aperta parafusos.
né? E na prática, se você perguntar para ele, tudo bem, legal, bacana, mas por que isso deu certo? Ele tem dificuldade de contextualizar. Então, talvez não sei se seria papel do líder, aí eu pergunto para a Cíndia, né? Se o papel do líder nesse momento, como influencer, né? Como incentivador, se é o de tentar buscar isso das pessoas, tentar motivar ou tentar incentivar esse comportamento de aprofundamento dentro das suas equipes, seja numa roda de leitura, seja entregando materiais para as pessoas para que elas possam deglutir aquele material e trazer de novo uma solução, enfim, qual seria a melhor forma de atender a esse propósito e evitar que as pessoas comecem a ficar um pouco rasas em termos de conteúdo? Hernani, dá tempo de eu responder? Posso? Pode sim, professora. Tá bom. Remanda, olha, Cíndia. Imagina. Por mim, eu fico aqui à tarde, à noite, a gente vai. Bom, é muito pertinente o que você colocou, porque nós estamos vivendo uma enxurrada de conteúdos, né? A gente entra na internet, faz uma pesquisa e tem uma avalanche de conteúdos e a gente pode escolher ficar ali na superficialidade para entender de tudo ou entender um pouco mais de pouca coisa, porque não dá para entender muito de tudo. E o papel do líder, ao meu ver, é garantir um pouco mais de penetração, vamos dizer assim, de conteúdos. Ele não pode garantir uma equipe tão rasa, tão superficial. Eu tenho que adentrar um pouco mais no conteúdo. Então, é papel dele, até porque quando ele for exigir relatórios, quando ele for exigir materiais, ele vai exigir que a pessoa explique de onde veio, ele vai querer que a pessoa faça de novo, explique, e para isso a pessoa não pode ser tão superficial. Então, com certeza é papel dele falar, ok, você já viu que tem aquele livro assim, assim, assim? Ou, eu estou lhe dando um feedback, aí pegando as palavras da Letícia, estou lhe dando um feedback que vale a pena você explorar mais sites, não apenas um, vamos dizer, para fazer uma pesquisa sobre isso. Ou que existem sites confiáveis e sites talvez não tão confiáveis, né? Aonde você está buscando? Então, eu acredito sim que é papel dele. Existe um método clássico, né, criado pelo Falcone, que é o método da Cumbuca, que eu gosto muito, porque ele é um método onde ele obriga meio que a equipe a ler um livro, porque ele vai ser sorteado para ver qual capítulo ele vai ter que explicar o que ele entendeu, ele nunca sabe qual é. E assim faz com que ele leia o livro inteiro, vamos dizer assim, e não só o capítulo que ele vai ter que explicar, né, como é um modelo tradicional, vamos dizer assim. Então, eu acho que nós precisamos sim. Agora, há que se ter cuidado para a exigência exacerbada. Eu acho que o erro é sempre, gente, o pecado é sempre o excesso, ou a falta. Eu acho que seja pela superficialidade, seja por exigir demais, é aí que a gente erra, é na dose, né? Entre dar um remédio que mata ou um remédio que não é suficiente para a gente trabalhar aquela questão, aquele tratar, vamos dizer assim. Só aproveitando o termo dosagem, digamos assim, tivemos uma dose extremamente extra de conhecimento aqui hoje com vocês. Professora Cíndia, Mauri e Letícia, muito obrigado pelo aquilo que expuseram para nós, foi bastante enriquecedor. O Sistema OCB Goiás agradece muito a participação de vocês, a todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, que elogiaram, que bateram palmas no chat. Dê ali o seu like no nosso vídeo e deixo aqui para todo mundo a informação que essa live ela vai estar disponível assim que a gente encerrar aqui para outras visualizações, para as pessoas compartilharem com quem acharem pertinentes. E nesse momento, para todo mundo que já está inscrito lá no nosso canal, eu vou chamar o nosso colega Marlon para fazer o sorteio dos 2 kits do dia C. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Parabéns pela live, muito bom, muito bacana, viu? É bom você estar aí, viu, Hernani? Espero que você tenha anotado muita coisa aí pra gente. Muito pertinente o assunto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vocês confirmem se tá tudo ok. Vai ser naquele esquema que todos os nomes do potinho são o meu ou não? Não, né? Infelizmente Quase não. isso. Conseguem ver? Sim, está compartilhando, Marlon. Ok, aqui tem todos os nomes dos inscritos, ó, tem muita gente, ó, galera. Vou passar rapidinho aqui. Quem quiser ver depois, tem todos os nomes.
e vamos ter 2 sorteados. A gente entra em contato com os sorteados para mais detalhes sobre endereços e a gente faz esse envio, tá bem? Então, boa sorte a todos. E os vencedores são o Saulo Luiz de Mendonça Matos e a Camila Georgina Carvalho. Parabéns, vamos entrar em contato com vocês. Fica com você, Hernani. Pessoal, reforço aqui os meus agradecimentos à palestrante, aos debatedores, a toda a equipe do Sistema OCB Goiás, que viabiliza esses webinários para todos vocês. Deixo aqui, além do meu agradecimento, um forte abraço e estamos à disposição de cada um de vocês. Pessoal, até breve, até mais para vocês. Todo dia a vida nos faz movimentar. Juntos com coragem descobrimos como melhorar. Somos a mudança, o futuro. O cooperativismo é o nosso assunto. A melhor alternativa é estarmos juntos. Um jeito mais justo de negócio. Eu, você e todo mundo. Um só objetivo, muito impacto positivo. O país inteiro vamos mudar. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos todos juntos. Somos COP. Somos o cooperativismo no Brasil.